A gente aprendeu na aula anterior a razão pela qual devemos pregar. Eu quero apresentar nessa nossa conversa um estudo de caso sobre a importância da pregação. A leitura da lei de Deus em Neemias, capítulo 8, pode seguramente ser considerada como a mais antiga descrição do que se tornou o estilo de pregação nas sinagogas e também nos cultos cristãos. O que vemos nesse texto é um exemplo de como a pregação das Escrituras sempre desfrutou da mais alta consideração entre o povo de Deus. Existe aqui a primazia da palavra, a reverência diante dela e a consequência desses dois elementos, primazia e reverência, que é a exposição das Escrituras. Deixa eu começar com a primazia da palavra de Deus. Neemias capítulo 8, a partir do 4º versículo. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. Esdras está acima de todos na congregação de Israel sobre o grande púlpito construído. Isso não para mostrar a superioridade do pregador, mas para revelar a primazia da palavra do Senhor. Essa obra arquitetônica expressa a teologia do povo. O púlpito é imponente por conta da importância e primazia das Escrituras. Claro que há muitos púlpitos bonitos, grandes, pujantes e que estão centralizados nos ambientes de culto das antigas catedrais cristãs ao redor do mundo, mas cuja exposição fiel da palavra não encontra mais lugar neles. É triste ver isso. Há também igrejas em que os púlpitos perderam seu espaço, já não existem mais, foram retirados numa ação emblemática da própria marginalização da pregação nessas comunidades cristãs. Obviamente que eu não estou afirmando que se houver púlpito, necessariamente há pregação, ou que se não houver púlpito, a exposição bíblica está absolutamente ausente. Não é isso. Existem igrejas sem púlpito em que a pregação tem a primazia, e igrejas com púlpito nas quais a mensagem da palavra passou a ocupar um papel periférico no culto. Porém, a forma como organizamos nossos espaços de culto continuam refletindo nossa teologia, bem como a importância que as Escrituras têm em nossa liturgia. O mais importante, no entanto, é notar que a restauração do povo é consequência direta do retorno da centralidade da palavra de Deus em Israel. Como bem disse Calvino, o púlpito é o lugar de onde Deus governa a sua igreja. Primeiro, primazia. Segundo, reverência. Na segunda parte do 5º versículo, a Bíblia diz: e quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Quando Esdras abre as Escrituras, todo o povo reverentemente se põe de pé. Alguns acreditam que a Bíblia deve ser lida no culto com a igreja de pé. Caso contrário, as pessoas não mostrarão a devida reverência à palavra do Senhor. Acredito que a descrição que o autor fez das pessoas se levantando para ler a Bíblia, embora uma boa prática, não é exatamente uma prescrição para os cultos de hoje. Vemos na própria Bíblia algumas pessoas ouvindo a voz do Senhor sem seguir esse mesmo protocolo. Maria se sentou aos pés de Jesus enquanto ele ensinava, está lá em Lucas capítulo 10. E Baruque sentou-se ao ler as Escrituras aos príncipes de Israel. Juízes capítulo 36, versículo 15. Entretanto, a postura dos judeus dentro desse momento histórico traz um princípio supracultural importantíssimo, o de respeitar o momento em que a palavra de Deus é lida e exposta em nossos cultos. Eles, além de se colocarem de pé, também dedicaram todos os seus esforços para ouvi-la atentamente. O ponto central não é propriamente a ação externa de se levantar. A questão é que devemos reconhecer a supremacia da Bíblia, ouvindo-a atentamente e respondendo ao chamado que ela nos faz. Em dias como os nossos, de muitas distrações, lidar reverentemente com a palavra de Deus tem se tornado um desafio cada vez maior. Terceiro, a exposição da palavra de Deus. Falamos da primazia da reverência e, consequentemente, a exposição. Versículo 7, os levitas instruíram o povo da lei e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Esse contexto histórico marca o retorno dos judeus a Jerusalém, lá do cativeiro babilônico após 70 anos. No entanto, os judeus sabiam que precisavam mais
do que o templo e o muro da cidade reconstruídos para o bem-estar deles. Eles precisavam da Bíblia ecoando em seus ouvidos e corações. Eles precisavam crescer no conhecimento de Deus e serem instruídos nos caminhos do Senhor por meio da exposição da palavra. Lembre-se que nesse período não havia Bíblias de estudos, comentários bíblicos, vídeos no YouTube ou farto material na internet. Eles dispunham apenas de pergaminhos que eram difíceis de encontrar e que provavelmente só os sacerdotes tinham acesso. Além disso, vale ressaltar que os pergaminhos foram escritos na língua hebraica e essas pessoas que retornaram do exílio não sabiam muito hebraico, ou não sabiam mais o hebraico. Desde o tempo da ocupação da Babilônia, o idioma da diplomacia internacional era o aramaico. Sem dúvidas, havia uma geração em Jerusalém que não entendia o hebraico. Acredita-se que Esdras leu porções do Pentateuco, os traduziu aos judeus com a ajuda de alguns levitas, de alguns sacerdotes, e os explicou a toda a congregação. Interessante notar que não são as palavras de Esdras que ecoam naquele ajuntamento, nem as de nenhum outro homem. O texto é direto ao dizer que a palavra de Deus foi lida e explicada ao povo. Todo efeito subsequente em Israel decorre desse anúncio fiel. Palavra de Deus, é apenas o Senhor quem fala através das páginas da lei. O caminho mais nobre para afirmar a supremacia das Escrituras, a importância delas em nossas comunidades de fé, é expô-las com fidelidade, é extrair o sentido original do texto bíblico e aplicá-lo ao coração dos ouvintes. Apenas esse alimento traz vigor para a igreja. Se a igreja for submetida a uma outra dieta, que não a pregação expositiva da palavra, ela estará fadada a se alimentar de uma sopa rala, que não nutre a fé dos crentes, não converte os descrentes e não gera engajamento consistente e maduro dos discípulos de Jesus na missão de Deus. Que Deus te abençoe.